Tudo bem, meus friends? Como vocês estão? Vamos começar agora mais um vídeo da nossa série de timidez. Nós já falamos de complexo de inferioridade e preconceitos, já falamos sobre generalizações, sobre a tendência de se colocar sobre os holofotes e agora nós vamos falar sobre a avaliação negativa de Ralph e a sua. Se você perdeu os vídeos anteriores, é muito importante que assista, que volte e assista. Por quê? Porque nós estamos falando de cada um dos aspectos da timidez e você pode ouvi-los e olhar e falar, será que eu tenho esse aspecto? Será que isso faz parte da minha vida? E ao final de cada vídeo há sempre um exercício prático para que você possa melhorar a sua timidez excessiva. Então hoje eu vou falar sobre avaliação negativa e eu dei o nome de avaliação negativa de Ralph e a sua. Por quê? Há um tempo eu assisti um filme muito interessante, é um filme infantil, tá? E este filme, ele conta a história de Ralph. Você sabe o Ralph do Detona Ralph? Então o nome do filme chama Wi-Fi Ralph, tá? Wi-Fi Ralph, que tem como o protagonista ali o Ralph e a Vanellope. Eles são amigos e eles são amigos que estão em jogos da internet. Então cada um tem um jogo na internet. O que acontece? Quebra o volante do jogo. E Ralph e Vanellope decidem entrar na internet para adquirir um novo volante. Então eles entram no mundo da internet. É um filme muito interessante e eu recomendo que você assista. Porque é interessante a gente ver eles entrando e vendo os ícones e entrando dentro do Google, do Instagram, do Facebook. De repente eles passam por um anúncio, aí mostram um bonequinho levantando a plaquinha assim e falando, quer emagrecer em 30 dias? Não sei o que, clique aqui. É muito, muito, muito legal. Aí tem os vírus também. Então, os vírus que fazem mal ali na internet, eles estão desbravando este mundo. Acontece que, em dado momento, Ralph ele faz algo sem querer, ele age naturalmente, mas foi sem querer, e este vídeo vai para o YouTube. E ele fica conhecido, ele começa a viralizar, como a gente fala. Ele começa a viralizar e as pessoas começam a achar Ralph engraçado. E como eles descobrem que eles precisam de dinheiro para comprar o novo volante ali na internet, Ralph ele começa então, tem assessor ali do YouTube, começa então a fazer vídeos engraçados para conseguir dinheiro ali na internet. E aí você vê as pessoas assistindo os vídeos de Ralph, ele fazendo palhaçada e tudo mais, e aquilo começa a ser rentável. De repente, Ralph ali no estúdio do YouTube tem vários telões e tá passando o vídeo de Ralph nesses telões. E ele para e começa a assistir. Quando ele para e começa a assistir aos vídeos dele, ele vê os comentários. E quando ele olha, tem vários comentários negativos a seu respeito. Ah, ele nem é tão engraçado assim. Nossa, que bobo, nem achei graça. E aí, Ralph, ele começa a ficar triste. Olhando nitidamente, o filme mostra como aquilo mexe com o interior de Ralph, as críticas que ele recebe. E ali a assistente chega perto dele e começa a dizer que aquelas críticas eram naturais. Que é normal que muitas pessoas não gostem ou que façam críticas. É comum que muitas pessoas não gostem e que façam críticas a ele. E nem por isso ele deve desistir de fazer os vídeos. E eu pensei sobre isso e me veio à mente que várias pessoas também têm medo de avaliação negativa, têm receio de críticas. Então elas deixam de fazer as coisas, elas deixam muitas vezes de ser elas mesmas por medo do que os outros vão falar sobre ela negativamente. Só que a questão é que existem vários motivos para isso. Primeiro que nem todo mundo vai gostar de você. E não importa o que você faça, você entende? Não importa o que você faça.
Tem uma frase da Jane Austen que diz o seguinte: quando há predisposição para antipatia, jamais faltará motivo. Então, existem pessoas que têm uma predisposição natural para antipatia. Tem gente que não vai gostar da tua voz. Tem gente que não vai compactuar com aquilo que você acredita, com o seu modo de vida, com a forma como você resolveu levar a vida. E tem gente que simplesmente vai olhar e falar, não é engraçado. Ou não é um conteúdo, uma área, a sua profissão não é uma área que chama a atenção da pessoa, que ela goste. Não há identificação. Ou tem outras que vão estar apenas prontas para criticar e não importa o que você faça de bom. Não importa. Ernesto Hemingway, ele fala o seguinte, e isso mexeu muito comigo a primeira vez que eu ouvi esta frase dele, que os críticos são aqueles que no meio de uma guerra, está acontecendo uma guerra, eles estão lá no alto, só esperando a guerra acabar para atirar nos sobreviventes. O que isso significa? Significa que os críticos de plantão, eles muitas vezes estão lá no alto, eles não fizeram parte da guerra, eles não mancharam as suas mãos, eles não participaram ali. Além de não participar, eles ainda atiram naqueles que sobreviveram. E isso acontece, a gente pode fazer uma relação com a nossa história. Ninguém participou da tua guerra, entende? Os críticos não participaram da tua guerra. Enfim, não sujaram as mãos deles. Você está na tua pele, você conhece os teus sentimentos, você sabe da tua vida, por que você faz isso ou aquilo ou aquele outro, entende? E se você se abre para aquelas pessoas de fora que não tem nada a ver com a tua vida, aquelas pessoas que não desejam o teu bem, você vai cada vez mais se diminuir. Porque aquelas pessoas, elas só estão prontas para apontar, para atirar. Isso não quer dizer que você deve ser um egoísta e não, não, agora eu não ligo mais para ninguém. Não é isso que quer dizer. Mas sim, nós estamos falando da tua busca sempre por aprovação. A tua busca sempre por você ficar tentando agradar aos outros. Porque quanto mais você tenta agradar aos outros, mais você vai se desagradando. Existiu uma psicóloga que até escreveu um livro que ficou bem famoso, que ela fez uma pesquisa. Ela fez uma pesquisa de quais eram os maiores arrependimentos das pessoas no leito de morte. Claro, houve autorização para que ela conversasse, fizesse essas perguntas para pessoas em estados paliativos. E ela gostaria de saber quais eram os maiores arrependimentos dessas pessoas. E ela listou 5 maiores arrependimentos. E eu vou falar só do primeiro, que é o que cabe a nós. Então, o primeiro maior arrependimento das pessoas em estado paliativo é: eu gostaria de ter sido eu, não quem os outros gostariam que eu fosse. Isso é pesado? Isso é forte? Você imagina que o maior arrependimento das pessoas em estado paliativo é querer ser elas mesmas. Elas não foram elas mesmas. Elas sempre estavam tentando agradar, buscar aprovação. E quanto mais você agrada a todos, menos você se agrada, menos você é você mesmo. Então, é muito importante você entender que não precisa que todo mundo goste de você. Você não precisa que todo mundo ache você lindo, bonito, cheirosinho. Porque independente disso, as pessoas que estão prontas para atacar, elas vão atacar. Elas vão falar. Você já deve ter ouvido, não é possível agradar todo mundo, e de fato não é. E de fato isso não é possível. Então quando você teme, é óbvio, eu vou dar um exemplo assim, quando eu comecei na internet, eu tinha, natural, uma certa insegurança, porque algo novo você nunca fez, então aquilo causa uma certa insegurança. Então você tem receio de uma crítica, será que você vai ser aceito ou não? Mas você continua, porque uma segurança daquilo que você desconhece até então é natural.
Entende? A questão é quando você pensa, não, todo mundo precisa me aceitar. Não, não é todo mundo que precisa te aceitar. E a gente começa a perceber quem nós somos. Saber quem nós somos nos faz também não só avaliar as críticas, mas os elogios que você recebe também. E se você aprende a filtrar os elogios, você também aprende a filtrar as críticas. Por quê? Porque você não é levado por qualquer coisa que te dizem. Às vezes você recebe um elogio que você não merece. É óbvio que você não vai ser mal educado e falar, não, eu não mereço para a pessoa. Você vai agradecer. Só que você não vai interiorizar aquilo. Por quê? Porque você sabe que aquilo você não merece. Assim também, quando você filtra os elogios, você começa a filtrar as críticas. As pessoas que discordam, que não concordam com você. Então, essa história de Ralph nos mostra isso. Ele viralizou, muita gente gostou, mas alguns comentários ali foram negativos. Alguns comentários ali trouxe para ele tristeza. E a gente precisa pensar nisso. A gente não consegue. A gente não consegue se a gente ficar olhando para a opinião de todo mundo. Para todo mundo acha de nós. Tá? Então, como exercício desta semana, eu quero que você comece a filtrar críticas e filtrar elogios também. Coisas negativas que dizem ao teu respeito. E faça uma avaliação real. Tá? E você não precisa aceitar e abraçar o que todo mundo diz. Então é muito importante, nesta semana, você parar e avaliar, né? Os elogios. Mereço? Olha para quem você é. Não mereço? Óbvio, as pessoas não precisam saber disso. Isso é algo interno seu, uma avaliação interna sua. E as críticas? Né? Às vezes a pessoa pensa totalmente oposto. Mas avalie. Porque senão você não vai viver. Quem está falando? Essa pessoa deseja o meu bem em primeiro lugar? Ou ela está falando de algo muito umbigocêntrico? Entende? Do padrão de vida dela. Às vezes a gente tenta ali colocar na prática tudo aquilo que uma pessoa disse que tem que fazer, que a vida tem que ser dessa forma, e na nossa vida não cabe aquilo. Por quê? Porque a tua circunstância é diferente, a tua história é diferente. E daí você fica perdido e fala, meu Deus, eu que não consigo viver. Então, friend, começa a filtrar durante a semana os elogios que você recebe e as críticas que você recebe. Passe pelo teu filtro. E aí, lembremos de uma frase da Jane Austen, você é o melhor juiz da sua felicidade. Tá bom? Até mais, meus friends!